Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para conversar com Bruno Vini, ex-jogador da equipe do São Paulo. Está tendo uma grande oportunidade agora no futebol holandês, jogando na equipe do Twente. Bruno, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você já tem uma certa rodagem no futebol europeu. Por que decidir para ir à Holanda e aceitar uma proposta do Twente, né, onde você hoje é titular? Então, é um prazer estar falando com vocês aí também. E, bom, cara, eu fiz a minha carreira, apesar de eu ser jovem ainda, estou começando de um certo modo. E eu acredito que eu tive boas passagens por ótimos clubes no Brasil. E depois eu tive uma saída para um clube grande na Itália. O Napoli hoje está num momento muito bom assim, no futebol europeu. E quando eu vim para o Napoli, eu era jovem, muito jovem para o futebol italiano, eu acho. Até esse ano agora, quando eu escolhi vir para o Twente, eu tinha 24 anos e mesmo assim eu continuava sendo o jogador mais jovem do elenco com 24 anos. Então no Napoli foi bem a questão de idade, experiência que me dificultou. E como eu estava nesse tempo sem receber oportunidade no Napoli, surgiu essa oportunidade no Twente, futebol holandês, que não tem essa preocupação com idade, igual o futebol italiano. E quando me foi passado isso, conversei com o diretor aqui do clube e tudo, eu decidi aceitar. Achei que para mim ia ser uma ótima oportunidade e eu estou desfrutando muito aqui, cara. Está sendo muito legal. Agora, me chama a atenção justamente isso, né? Já entrevistei alguns atletas que atuam na Itália, né? Inclusive, um deles que é da base, né, da equipe do Chievo. Ele tem 21 anos, ele me falou o seguinte: 21 anos aqui, os caras acham que o cara é muito novo. 23 ainda é muito novo. Ou seja, o futebol italiano é futebol para pessoal mais cascudo. Há esse certo preconceito com a galera nova entrar nas equipes? Ah, cara, na verdade é uma tradição deles, né? Se você vê jogadores que talvez para futebol brasileiro ou de outros países são considerados velhos, para eles não são considerados velhos. O Pirlo, o Totti com 40 anos jogando na Roma, uma grande equipe ainda. Você vê que tem muitos exemplos. No futebol italiano é igual, porque o futebol lá é muito tático, é muito futebol de estudo, assim. Então eles têm essa tradição de pensar que os jovens não dão conta de ser muito concentrado por conta da idade, de poder fazer. Então tem um pouco da tradição do italiano de valorizar um pouco mais o jogador experiente. Isso é muito bom quando você está na idade de experiente, que em muitos lugares tem um certo preconceito. Não, tá velho, não pode mais. Na Itália é muito bom, é o contrário. Só que, por outro lado, tem que esperar muito tempo para poder jogar e para receber oportunidade. Então você vê que muitos jogadores jovens, até a seleção italiana revela bem poucas revelações, jogadores novos. Se você for ver sempre os mesmos, por causa dessa mentalidade mesmo de ser muito difícil para os jovens lá. É interessante esse tipo de questão. Acaba que você sabe que é um mercado que num futuro pode ser interessante, principalmente depois do nível de maturidade que interesse a eles, mas é um mercado que para o jovem esperar é sempre bastante complicado. Queria que você falasse sobre esse tipo de questão. Sim, então, como eu disse, até acabei tomando essa decisão, voltando para o Santos ano passado, porque geralmente quando você vem para a Europa, nunca é muito bom você ficar nesse vai e vem, volta para o Brasil para jogar, volta para cá. Então você fica nessa meio de tomar a decisão, vou para lá para o Brasil de novo, volto aqui vou para outro lugar na Europa, continuar por aqui. Então você acaba cansando um pouco de não receber muitas oportunidades por lá, no futebol italiano. E aí eu acabei decidindo dessa vez, como eu tive ano passado indo para o Santos, emprestado, essa temporada aqui eu decidi fazer um empréstimo aqui na Europa. E a boa coisa para mim é que eu continuo com o contrato no Napoli, então assim, provavelmente um ano que vem, um ano mais, talvez seja considerado suficientemente, com idade suficiente para poder jogar para ele. E quem sabe as coisas acontecem, mas no momento, quando eu cheguei lá com 20 anos, eu tinha 5 anos de contrato e eu sabia que ia ter que demorar 3, 4 anos para receber oportunidade de verdade no clube. Então, eu tô acreditando para mim foi bom ter vindo para cá, ganhar experiência, eu continuo com o contrato lá, posso voltar para lá mais experiente depois da temporada aqui e tudo pode acontecer do jeito que eu queria.
Agora, Bruno Vini, zagueiro da equipe do Twente, vamos falar mais diretamente da sua oportunidade no futebol europeu, né? Por que o zagueiro brasileiro está tão valorizado na Europa, ô Bruno? Vemos muitos zagueiros brasileiros sendo importados, coisas que antigamente era mais comum se ver meia, se ver atacante, mas os zagueiros estão valorizados e estão dando conta do recado, né? Ah, com certeza. Eu acho que o pessoal que está aí num nível bem alto, o Thiago Silva, o Davi Luiz, assim, que são na Europa, são grandes exemplos aqui de nível dos zagueiros brasileiros, o Miranda. Você vai na Alemanha, você pega Dante, você tem o Naldo no Wolfsburg, tem jogadores tendo o Luizão no Benfica. Então, assim, o europeu valoriza muito o zagueiro brasileiro, entendeu? Então, esse pessoal que vem de um certo tempo fazendo bem aqui, né, jogando bem, demonstrando bom futebol, de um bom zagueiro brasileiro, eles abriram as portas para os outros meninos, vamos dizer assim, pessoal mais jovem do Brasil, para ser importado para cá, porque geralmente o brasileiro, o pessoal quer contratar o atacante, o cara que tem a habilidade, o Neymar, o Ronaldinho, esses caras assim. E, na verdade, esse pessoal que mostrou uma grande qualidade aí, com um nível muito alto, mostrou que também temos zagueiros no Brasil, que sabe que o Brasil é uma grande escola de zagueiro. Então, pra gente que é mais novo, esses caras que fizeram antes foram muito importantes para isso. É aquela história, o brasileiro ele vai para algum lugar e abre as portas, né? Você representa não só o próprio futebol, mas representa a própria nação. Agora, como é que tá sendo para você aí no futebol holandês, né? Você viu grandes diferenças na maneira de jogar? Futebol holandês, a gente sempre brinca que é meio suicida, né? Porque todo mundo ataca demais. É até meio diferente para um zagueiro jogar no futebol assim, né, ô Bruno? Até é engraçado, cara, porque eu vim do futebol talvez mais defensivo do mundo, que eu tava no Napoli, por talvez o mais desse jeito que você falou mesmo, assim, aqui é todo mundo pro ataque, você vê que todos os jogos tem muitos gols, se você olhar o resultado de todos os jogos é normal que saiam muitos gols, 4-3, 3-2, é normal, tem goleadas direto, os times jogando aqui no campeonato, e futebol italiano é completamente diferente, né? O líder vai jogar contra o último colocado, ganha de 1-0, um 2-1 ali bem truncado, é difícil. Mas está sendo uma grande experiência, cara. Apesar de ser assim, aqui não é um país que é muito normal ter muitos brasileiros. Talvez acho que só o PSV, que teve mais tradição de ter alguns brasileiros na história, mas no momento aqui tem eu e mais um ou dois brasileiros jogando na liga assim, o que não é muito normal, porque geralmente você vai nos países aqui na Europa, você vê muitos brasileiros, qualquer país que seja. Mas está sendo uma grande experiência, cara, porque é completamente um novo modo de jogar, o país é maravilhoso para viver, está sendo ótima a vida pessoal e está sendo uma grande experiência também, um aprendizado de futebol holandês para mim. É interessante, né? Você fica mais exposto na equipe do Twente, te obrigou a aprender alguma coisa que você não tinha aprendido, talvez no futebol brasileiro e nem no italiano? Ah, sim, aqui é completamente exposto, não tem muita proteção, muito mano a mano, mas se bem que no Brasil também tem bastante jogada de mano a mano, acaba acontecendo bastante. No futebol italiano, bem difícil acontecer isso, mas o que é bem diferente, bem particular aqui do futebol holandês, assim, é que os zagueiros, eles têm que ajudar muito na construção da jogada pro time, pro ataque, assim, sabe? Nem na Itália acontece tanto isso, e no Brasil eu vejo acontecer menos, assim. Eles aqui cobram muito de todos do time, do goleiro até, mas os zagueiros também têm que ajudar bem na montagem da jogada. Eles começam jogando o futebol desde trás, assim, sabe? Não tem muito chutão, muito essa coisa. Por isso que você vê a seleção holandesa, assim, todos os tempos eles jogam um bom futebol, assim, não ganharam ainda alguma coisa de expressão, mas eles sempre jogam um bom futebol, você pode ver. É uma escola, né? Uma escola que tem o carrossel como o fundamental lá dos anos 70 e 80, quando conseguia fazer com que todos jogassem, né? Isso se reflete num futebol bastante ofensivo. Ô, Bruno Vini, o que você encontrou nessa equipe do Twente? Conta aí pra gente, uma equipe que já disputou a Champions League, né? Em outras oportunidades. Já teve uma época que, inclusive, chegou a rivalizar com o próprio PSV e com o Ajax na ponta do campeonato. O que você encontrou quando você chegou aí, uma equipe ambiciosa? Então, na verdade, eles ganharam, né, o campeonato há 4 temporadas atrás, se não me engano, 4 anos atrás. Fizeram um ano maravilhoso, o Twente é muito respeitado aqui na Holanda.
E esse ano aqui, na verdade, está sendo um ano bem difícil para o clube. Está sendo um ano difícil, que eles tiveram problemas administrativos aí do ano passado, o presidente, que eles tiveram alguns problemas internos aí de diretoria, e o clube está passando por um momento bem difícil, financeiro, e também com problemas que teve o outro presidente. O presidente desse ano acabou renunciando já também, que também, então nessa parte administrativa eles tiveram muitos problemas e refletiu um pouco na montagem do elenco. Acabou que eles pontaram esse ano muitos sobre os jogadores jovens que vinham da categoria de base, e algumas contratações de fora de alguns jogadores, mas também jovens, que era a mentalidade que eles queriam, jovens, montar um time de qualidade e jovem. Então foi bem assim que eu encontrei, um clube em transição, que estavam passando um momento muito, muito bom, tiveram uma dificuldade que começou a ser sentida no passado já, esse ano ainda está difícil, mas que é um clube maravilhoso, assim, que tem uma estrutura fantástica, tem um potencial para ser um clube muito importante, assim, só que está passando por um momento de se reafirmar de novo aí, encontrar o caminho nessa parte administrativa mesmo. Agora, e uma reconstrução da equipe, né? Você começar do zero é sempre bastante difícil, né, o Bruno Vini? Mas, ao mesmo tempo, se você se destaca numa reconstrução, você faz o seu nome, né? Com certeza, é um momento que o clube está necessitado, e eu também estava precisando de oportunidade para voltar a me sentir bem, voltar a me sentir jogando, ter uma sequência. Já fiz 14 jogos seguidos aqui pelo clube. Então, assim, é um momento que você, como você disse, é um momento que é uma reconstrução, e você vê muitos casos. Vamos mostrar exemplos assim, de um exemplo que não é a mesma coisa que está acontecendo, mas grandes clubes quando caem para a Série B no Brasil, e muita gente não quer ir porque é Série B, mas alguns jogadores acabam indo, jogando a Série B, fazem parte da reconstrução, continuam, e nos próximos anos acabam ganhando títulos importantes pelo clube. Então, todo mundo sabe que no futebol acontece isso, e é possível, e também aqui a organização é 100% pessoal, disciplina e organização aqui é 100%, tenho certeza que esse clube vai voltar assim ao nível que ele merece, com certeza. Agora, e participação da torcida? Como é que são os estádios? É caldeirão o tempo todo? Como é que funciona? É sempre cheio, o estádio é sempre cheio, eles vendem antes da temporada todos os jogos, não importa, assim, sempre tem uma média de uns 20 mil torcedores, e alguns jogos bons, assim, mais importantes, uns 35, mas sempre tem muita gente, torcida sempre apoiando. A gente está passando por um momento não muito fácil nos resultados, e acaba o jogo, eles estão apoiando, assim, não estão indo contra o time. Então os jogadores e a torcida estão juntas por passar por esse momento aqui não fácil. Então é bem diferente, assim, a mentalidade deles. É um outro tipo de respeito com o jogador, assim. Se ele vê que o jogador é bom, eles te dão um certo crédito, um certo respeito, que não acontece às vezes muito com o torcedor brasileiro, assim, né, que vai do céu ao inferno em uma partida e tudo muda. Aqui já é um pouco diferente, tem um certo respeito a mais, assim, que eu percebi, assim. Agora, o Bruno Vini, zagueiro da equipe do Twente da Holanda, você falou sobre essa questão da torcida. Isso acaba dando uma confiança a mais para uma equipe continuar tentando, seguir um caminho, tentar uma metodologia que foi implementada, porque a gente sabe que na Europa é o seguinte, não tem como fazer igual o Brasil, que você faz contratação até quase o final do campeonato. Você contrata no meio do ano, você contrata no fim do ano. Se você fizer uma má campanha nesse meio período, você simplesmente vai ter problemas durante a competição. Mas essa confiança da torcida em estar apoiando o tempo todo, em se fazer presente, faz com que a equipe queira e inspira a equipe a continuar? Com certeza, porque a torcida sabe da dificuldade que está passando no clube, eles sabem da dificuldade que tem para montar o elenco, sabe que tem muitos jogadores jovens que estão tendo as primeiras oportunidades no time profissional, assim, e estão sendo necessários nos jogos, assim, jogando como titulares algumas vezes, alguns entrando, mas fazendo os primeiros jogos e num momento não muito bom para o clube. Então, eles sabem que não é fácil. O pessoal tem a consciência aqui disso, entendeu? Então, acho que até por isso que eles estão apoiando, assim, ajudando muito nos jogos, assim. E eu acredito que seja a fórmula aí para a gente sair de uma situação difícil, para reerguer o clube, e a torcida tá junto com a gente. O pessoal aqui, eles sabem disso e tem feito isso. Então, tem sido realmente muito, muito legal, assim, a parte da torcida com os jogadores, assim, tem sido sensacional, na verdade.
E esse time, você olhando assim, é claro que você está dentro do time e é sempre complicado analisar, mas é uma equipe promissora que tem nomes que podem aparecer no cenário mundial daqui a um tempo. Você mesmo sente que está evoluindo por aí nesse tipo de questão? Como é que você vê a equipe, o conjunto do elenco? Ah, sim, com certeza, assim, a evolução é nítida, até porque é uma sequência grande, também um outro futebol, você acaba aprendendo, ganhando maturidade, quanto mais você joga, mais você aprende. Mas tem ótimos jogadores no elenco, cara, aqui é apenas porque está passando um momento difícil, tem jogadores de seleção aqui, na verdade, bastante jogadores das seleções. Felipe Gutierrez é um chileno, que é da seleção do Chile, teve na Copa do Mundo no Brasil, jogou até contra o Brasil, teve na Copa América agora, ganhou a Copa América. Tem um outro mais novo, que é o Renato Tapia, que está indo para a seleção peruana também. E estava até pouco tempo atrás, antes de ir para o Porto, estava o Jesus Corona, que é o atacante do México, da seleção mexicana, que tem jogado. Temos o nosso meia esquerdo da seleção marroquina. Então, tem os jogadores de cada país. Tem o volante da seleção África do Sul. Então, aqui é bem misturado os países, mas a maioria dos jogadores são de seleção. No campeonato tem um certo bom nível. É o que eu falei mesmo, acaba que pega um momento que as coisas não dão certo, nada, e não vai, mas a gente tem a capacidade, assim, condição para reverter isso, sabe? O plantel, assim, tem boa qualidade. E é interessante que a Europa proporciona isso, né? Você juntar o melhor que tem de cada país em proporções em várias equipes, né? Por ser o centro do mundo futebolístico, isso ajuda, né? Como você mesmo falou, muita gente de seleção, né? Sim, não, é uma mistura grande aqui. A gente tem jogador de quase todos os países, assim, não importa muito continente também. Tem o pessoal da África, o pessoal da América do Sul, como que é a gente, o pessoal da África do Sul, o país marroquino, tem o pessoal tem dinamarquês. Então eles misturam muito. Tem, como com certeza é bastante holandês, assim, a maioria dos holandeses é o pessoal que vê das categorias de base aqui dos times, os outros assim, é o pessoal que vem de fora. E é legal isso, cara, porque você acaba conhecendo bastante diferentes tipos de jogador, diferente tipo de cultura. No Napoli também eu tive essa experiência muito grande, porque o Napoli acho que é o time mais internacional aí que tem na Itália, porque acho que do elenco de 26 jogadores tinha 5 italianos num time italiano, então é um time bem internacional, assim. Então é legal, a Europa proporciona isso, que no Brasil não é muito normal. Às vezes a gente tem 1, 2 gringos lá no time, mas aqui na Europa é bem misturado. E como é que faz para comunicar? Vai no inglês, no italiano, no holandês? Já falou holandês também? Não, holandês eu tô fazendo as aulas aqui, mas ainda tá devagar, assim, porque é uma língua bem, bem difícil e, assim, vai pegando devagar, mas já comecei a entender. Mas a língua mais falada, assim, entre nós aqui é o inglês mesmo. Aqui o pessoal na Holanda, não só os jogadores, mas a Holanda em si, eles falam inglês perfeito, até inacreditável, assim, a diferença que eu vi deles aqui com o pessoal italiano, assim, falando em países da Europa, assim, a diferença, acho que 99% da população deve falar inglês e falam perfeito. Então, isso facilita a comunicação, assim. A gente fala, lá no clube fala um pouquinho inglês, um pouco espanhol com os sul-americanos ali, a gente vai misturando aí e vê o que dá e se entende aí, isso é bom, né? Até porque a linguagem da bola é universal, né? Bruno Vini, zagueiro da equipe do Twente. E esse campeonato holandês, como é que é a fórmula de disputa dele, né? Assim como outros campeonatos que não estão no top 5 da Europa, são campeonatos emergentes, eles têm uma forma de disputa bem peculiar, né? Como é que funciona aí na Holanda? Então, são 18 times e, na verdade, o campeão só vai para a Champions no próximo ano, o segundo tem que jogar pré-Champions, se quiser ir, e do terceiro até o sétimo eles jogam quem ficar entre o terceiro e sétimo joga entre nós para ir para a Europa League, e os 3 últimos, só o último vai direto para a Série B, os outros, o penúltimo e o antepenúltimo, eles jogam contra os outros 3 ou 4 times da Série B que estão tentando subir para ver quem vai ficar, então é meio um pouco diferente aí da nossa regra aí do Brasil, assim, mas não muda tanto, não. Bom, o nível do campeonato não é ruim, não. A única coisa, assim, que não é muito divulgado, assim. Por exemplo, no Brasil passa muito pouco, na verdade, os jogos do campeonato holandês, mas aqui o campeonato é bem organizado, tudo certinho, os estádios são lindos,
as cidades aqui, não tem os clubes, assim, é bem organizadinho, não tenho o que falar, não. Deveria ser mais divulgado, na verdade. Agora, o Bruno Vini, próximos jogos, quem que vocês vão pegar agora pela frente, né? E o que vocês estão ambicionando, assim, num nível mais rápido e num nível lá na frente, no final do campeonato? Então, a gente tem 3 jogos agora e depois a gente tem a pausa pro Natal e o inverno aí, né? Que eles dão uma pausa aqui porque fica muito frio e volta só em 15 de janeiro. E a gente tem agora um jogo fora de casa, que é um confronto direto ali na parte de baixo da tabela, que está tentando subir ali contra o Excelsior. E depois temos um jogo em casa contra o De Graaf Chape, que a gente tem que ganhar também. E o último jogo antes do Natal é um jogo contra o Vitesse, que é um jogo fora, um jogo bem difícil também. E a gente está tentando fazer essas 3 vitórias aí para ter essa pausa aí ter um pouco mais tranquila. E depois na pausa de inverno o pessoal vai tentar reparar aí, contratar algumas posições, porque a gente teve lesões sérias de jogadores que vieram também para ser importante esse ano e tiveram lesões sérias, acabaram ficando fora. E o clube já meio que também sabe que em janeiro tem que reforçar, trazer algumas peças e então a gente vai esperar por isso. A gente tem que fazer essas 3 vitórias aqui e em janeiro, aí, quando tiver essa pausa, dar uma reforçada aí para dar uma subida no campeonato aí na segunda parte. Agora, Bruno Vini, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, você é um cara que começou na base, né? Jogou no Capivari, no Pão de Açúcar, jogou no São Paulo também. Teve uma oportunidade no Tottenham, né? Sua primeira oportunidade no Sub-21 da equipe, que é uma equipe inglesa, uma equipe altamente forte. Depois teve a oportunidade no Napoli e agora Siena e também a equipe agora do Twente. Você fez um investimento de começar cedo na Europa, de investir numa carreira na Europa. Eu estive conversando com algumas pessoas, principalmente o Bruno Rangel, um meia que joga hoje na equipe do Arouca, emprestado pela equipe da Genoa, da Itália. Ele me falou que você investir na carreira na Europa é uma boa, você investir desde cedo, porque dá tempo de adaptar o seu futebol. Foi mais ou menos isso que você pensou? E se você acha que a sua insistência em continuar aí no continente, se ela te dá um pontinho a mais com os italianos que detêm o seu passe? Não, com certeza. É uma escolha pessoal, porque a gente brasileiro poderia voltar para o Brasil, independente do nível do time que você consegue, sempre a possibilidade de voltar para o Brasil e jogar. Mas é uma escolha pessoal de continuar aqui na Europa. Eu tenho tido uma grande experiência aqui nos clubes onde eu passei, uma grande experiência de vida também. Hoje por oportunidade do futebol, eu falo 4 línguas fluentes, estou aprendendo minha 5ª aqui, que é o holandês, então, assim, não trocaria isso não, estou muito feliz aqui. Lógico que nem sempre as coisas vão do jeito que a gente quer, mas é uma escolha pessoal, uma escolha para a carreira e tem tudo corrido como planejado. Então, é claro que não é fácil ficar longe da família, dos amigos, frio, comida, toda essa coisa que a gente sabe que é diferente, mas quem quer superar, quem quer como objetivo atingir esse objetivo que eu tenho, a gente passa por essas coisas aí sem problema. Tá certo, o Bruno Vini, zagueiro do Twente, com quem a gente bateu um papo aqui na Bradesco Esportes FM. Queria agradecer a sua participação aqui na rádio do Seu Esporte. E se você me permite, né, para finalizar, queria fazer uma brincadeirinha contigo. Queria que você deixasse uma mensagem, né, em uma dessas 4 línguas que você fala fluente e depois traduzisse pra gente, quem sabe também uma mensagem de Natal. Então vamos em italiano que é mais fácil, que holandês ainda não dá. Tanti auguri alla radio, vi auguro il meglio, molto sucesso e um abraço forte dall'amigo Bruno. Desejo tudo de melhor aí e muito sucesso para vocês da rádio aí, do seu amigo Bruno aí. Não acho que é muito difícil, mas sei lá. E esse aí é Bruno Vini, zagueiro da equipe do Twente. Ele que ainda pertence ao Napoli, mas está no Twente, aí jogando, ganhando experiência para poder depois aí continuar na equipe holandesa ou então retornar para a equipe do Napoli. O Twente
que tenta se reformular no campeonato holandês, é uma equipe que é promissora, sempre teve a condição de revelar bons jogadores, né? O Bruno Vini é o único brasileiro do elenco que está tendo essa oportunidade de desenvolver no futebol holandês.